Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estou retornando hoje aqui ao canal, trazendo aqui o nosso segundo áudio, falando um pouco a respeito do deixar ir. Afinal de contas, o nosso áudio de ontem ele ficou um pouco embaçado e eu estarei retornando aqui para enfatizar um pouco mais a respeito do deixar ir na vida de muitas pessoas que estão buscando pela restauração. A frase deixarei, gente, é uma frase muito polêmica, é uma frase muito difícil para muitas pessoas que estão no deserto, que estão buscando pela restauração de casamentos, que almejam, terem seus casamentos restaurados. Mas o que eu tenho para me dizer para você hoje, nessa manhã, a respeito do deixar ir, é que se faz necessário você entregar esta causa nas mãos de Deus e seguir a sua vida. Você precisa seguir a sua vida. Você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar dos que ficaram. Você precisa cuidar da sua casa, da sua vida profissional, da sua vida emocional. E muitas pessoas estão se desgastando, muitas pessoas estão aí se acabando por não conseguirem deixar nas mãos do Senhor, por não conseguirem confiar em Deus, por acharem que se deixarem ir, se não estiverem ali pelo meio, não estiverem colocando as suas mãos pelo meio, as coisas não vão funcionar, não vão fluir. Quando na verdade nós sabemos que a nossa dependência é em Deus e nós sabemos que só o nosso Deus pode resolver essa causa para nós, né? Um dos maiores exemplos, gente, de que nós não conseguimos nada, humanamente falando, com nossas forças, né? Com todos os nossos sacrifícios, estão aí, diante dos canais. Olha aí os canais, se a gente for parar para observar, a gente vai ver são muitos canais de restauração, muitos grupos de restauração que realmente nos instruem, nos ensinam, e são muito bons, né? Para que a gente possa ter um ponto de partida. Mas, na verdade, ninguém pode nos ajudar. Nem nós mesmos podemos nos ajudar. Só quem pode nos ajudar é o Senhor Jesus. E quantas pessoas estão aí, gente, no deserto, sofrendo, estão aí com seus corações sangrando, não conseguem viver bem, não têm uma qualidade de vida boa, por conta de que não conseguem desapregar, não conseguem se soltar do seu cônjuge, né? E aí ficam segurando, como se fossem resolver alguma coisa. Como se tivessem poder para resolver alguma coisa. Como se tivessem medo de soltar e não voltar mais. Mas eu quero te dizer que é necessário você deixar, é necessário você soltar para poder voltar. Quando você deixa, quando você entrega nas mãos do Senhor, as coisas elas começam a tomar outro rumo, elas começam a mudar, elas começam a ter mudanças de vida, né? Elas começam a fluir, né? Então, irmãos, eu acredito que existem casos, gente, que são necessários você deixar ir, né? Se faz necessário você deixar, se faz necessário você soltar a situação, se faz necessário você buscar um relacionamento com Deus, você cuidar da sua vida, do seu emocional, da sua vida profissional, você cuidar dos que ficaram, da sua casa, você se voltar para Deus e se voltar para você também, e deixar o seu cônjuge nas mãos do Senhor, gente. Porém, tem relacionamentos, gente, que já estão tão machucados, tem pessoas que já estão tão machucadas pelo fato simplesmente de não confiar em Deus, de não deixar, por achar que se você deixar, ele vai te esquecer, ele não vai voltar, quando na verdade é totalmente o contrário. Quando você começa a fazer falta na vida do seu cônjuge, aquela pessoa que se foi, ele começa a lembrar de você, ele começa a sentir falta de você. E muitas pessoas têm esse medo de não provocar essa falta, né? De achar que vai perder, porque existe um certo ditado aí, gente, que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Mas isso é um ditado mundano que muitas pessoas usam, né? Muitas pessoas aqui em canais de restauração usam esse dizer aí, né? Que quem não é visto não é lembrado. Mas com Deus as coisas são diferentes. Quando você confia no Senhor, quando você entrega a sua causa nas mãos de Deus, quando você entende que Deus ele é o provedor da sua vida, da sua casa, quando você entende que Ele é que pode restaurar o seu casamento, você passa a viver mais tranquila, né? E aquele que se foi, ele vai lembrar de você, né? Porque enquanto você está lá no pé, segurando a situação, está ali
o tempo inteiro observando ele pelas redes sociais, mandando mensagem, procurando uma desculpa para se comunicar com ele, para mandar uma mensagem, para ligar, porque é isso que acontece. Tem muitas pessoas aí que estão buscando desculpa, inventam uma desculpa para ligar, inventam uma desculpa para mandar mensagem, inventam uma desculpa para ir nas redes sociais ver o que está fazendo. Gente, isso aí, além de doloroso, não tem nada a ver com deixar ir, não tem nada a ver com confiança em Deus. Isso aí, gente, enquanto você estiver tomando essa atitude, você não vai ser livre, você não vai viver uma vida tranquila, você não vai viver uma vida de intimidade com Deus. Sem falar que você continua colocando o seu cônjuge como pedestral da sua vida, como Deus da sua vida. O que o nosso Senhor Deus não aceita, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, gente, não seja dependente do homem, seja dependente de Deus. Aprenda a depender do Senhor. Apresente a Deus aí as suas angústias. Fique mendigando a atenção de ninguém, gente. Muitas pessoas estão se cansando, estão sofrendo muito por não lançarem mão de vez, né, do problema, por não entregar nas mãos do Senhor, gente. Gente, eu acredito muito no propósito de Deus para a vida das pessoas, gente. E se faz necessário, gente, que algumas pessoas elas saiam um tempo, por um período de tempo das nossas vidas, né? Se faz necessário que a gente não fique correndo atrás, não fique se humilhando, porque quanto mais nós corremos atrás, quanto mais nós nos humilhamos atrás dos cônjuges, mais eles se afastam, quanto mais nós procuramos manter contato, mais eles ficam... eles querem se afastar de nós, eles ficam mais distantes. Então, ao invés de você estar lutando para que a restauração aconteça, você está contribuindo para que ele fique mais distante de você ainda. Então, lance mão deste sofrimento, lance mão aí desta situação, entregue nas mãos de Deus, vá buscar pela sua vida, vá viver a sua vida. Vá procurar ficar mais bonito, seja um exemplo para essa pessoa que te deixou, né? Que ele possa olhar para trás e ver que você não é aquela pessoa que está mendigando o amor dele, mas que você é uma pessoa nova, uma pessoa diferente, o qual ele não imaginaria que você fosse ser. Até porque ele conhece, muitos cônjuges que se foram, eles conhecem as dependências dos que ficaram, né? Então não seja dependente, não seja dependente. Lance mão desse sofrimento, entregue hoje nas mãos do Senhor o que tanto tem te afligido. Aprenda a ser feliz com Jesus, aprenda a viver com Cristo. Ele é o teu Deus, ele é o teu esposo nesse momento. Não te preocupa com o teu casamento, não te preocupa se o teu esposo, a tua esposa está com OM, está com OH. Não te preocupa, porque Deus, ele trabalha tão lindo, ele trabalha tão perfeito, que no tempo certo Deus vai fazer tudo acontecer. Deus vai trazer o teu esposo de volta. Gente, essa história do filho pródigo é uma história que muito me faz eu acreditar nos milagres do Senhor, me faz eu acreditar ainda mais em Deus. Olha só, eu acredito que aquele pai, ao ver a atitude do seu filho, né, a arrogância do seu filho, ele deve ter ficado triste, né? Ele deve também ter ficado com o coração sangrando em ver o seu filho fazer o que ele estava fazendo, em impedir ali a sua parte da herança. Mas aquele pai, ele fez da forma correta, ele deixou o seu filho ir, ele entregou o que o seu filho havia pedido. Ele, de forma nenhuma, ele prendeu o seu filho, de forma nenhuma, ele segurou o seu filho. E ele deixou que o filho fosse viver a sua vida, ele deixou que o filho fosse viver as suas experiências, ele deixou o seu filho ir e ele não foi atrás. Mas eu acredito que ele ficou ali, intercedendo sim pelo seu filho, clamando ao Senhor sim pelo seu filho. Eu acredito que ele deve ter orado sim pelo seu filho, mas ele fez algo que muitas pessoas hoje não estão conseguindo fazer, que é descansar no Senhor. Aquele pai, ele continuou com as suas atividades diárias, na sua casa, nas suas terras. Ele continuou vivendo a sua vida. Ele, em nenhum momento você vai ver na palavra de Deus que ele se desesperou, que ele chorou, que ele ficou angustiado. Com certeza que ele deve ter ficado triste, mas ele continuou exercendo o seu papel, né? Ali o cabeça da sua casa, o dono da sua casa, continuou ali exercendo suas atividades diárias. E acredito também que confiando em Deus. E o Senhor fez o quê? Deus permitiu que o filho pródigo também fosse viver suas experiências. E começou bem, e foi vivendo os primeiros dias maravilhosamente bem, gastando o que tinha, o que o seu pai havia dado, e com mulheres e com amigos.
E com o passar do tempo, aquele filho pródigo, ele foi só cavando um buraco para si próprio, né? E ele foi caindo no próprio buraco que ele mesmo cavou. Então, chegou o ponto da sua vida que aquele filho, ele começou a passar por situações difíceis. E olha só, quando ele começou a sofrer, que muitos começaram a abandonar ele, porque muitos só estavam ao seu redor enquanto ele tinha ali o ouro, o dinheiro, né? Mas quando tudo começou a acabar, ele lembrou de onde? Ele lembrou lá de onde ele havia saído, ele lembrou lá da casa do seu pai. Observe que enquanto ele estava com o dinheiro na mão, estava curtindo a vida, se deleitando nos prazeres carnais, ele não lembrava da casa do seu pai, ele não estava nem aí. E é dessa forma que tem acontecido com muitos cônjuges que estão aí no mundo, que saíram de seus lares, que abandonaram seus lares, eles estão como aquele filho pródigo. Muitos estão vivendo bem, muitos estão aí ainda usufruindo dos seus deleites carnais, dos seus deleites financeiros, né? Estão se deleitando aí nas vontades carnais, mas vai chegar um momento que Deus vai tratar com ele, vai chegar um momento que tudo aquilo vai acabar, vai chegar um momento em que ele vai lembrar de você. Mas é necessário que você viva a sua vida, é necessário que você se levante, é necessário que você esteja preparado para o retorno do filho pródigo. É necessário que você esteja preparado para o retorno do seu cônjuge. Porque se o seu cônjuge retornar, você estiver abatida, como você vai conseguir receber o seu cônjuge como o pai do filho pródigo recebeu? Com um abraço, porque o pai do filho pródigo ficou se preparando. Observe que o pai do filho pródigo, ele ficou na sua casa e quando o filho retornou, ele teve um anel para pôr no dedo do filho, ele teve sandálias novas para colocar nos pés do filho, ele teve uma capa, ele matou um cabrito, né, para poder oferecer ali ao filho, pois o filho que estava cego agora tinha retornado à casa do pai. E você tem se preparado também para a espera do retorno do seu esposo? De que forma você tem se preparado? Ou você tem se angustiado, ou você tem se desesperado, ou você tem perdido tudo que você tem, ou você não tem lutado pela sua vida, porque você acha que era ele quem deveria estar aí do seu lado, era ele que deveria estar com você, quando na verdade a escolha dele foi outra. O que você está fazendo? Você está confiando no Senhor? Você está cuidando de você, do seu emocional? Você está cuidando da sua beleza? Porque ele vai voltar. E aí, quando ele voltar, o que ele vai encontrar em casa? Porque a história do filho pródigo, o filho encontrou um pai repleto de amor, né? E tinha também bens a oferecer ao filho. Recebeu, né? Perdoou, né? Aquele que havia se perdido encontrou o caminho. Então é dessa forma que nós temos que ver os cônjuges que saíram, que estão com OMs, que estão com OHs, eles estão perdidos, eles estão cegos, estão aí com as escamas nos olhos, mas uma hora ou outra essas escamas elas vão cair, uma hora ou outra eles vão cair em si, vão entender, porque o Senhor vai fazer com que eles entendam, o Senhor vai trabalhar na vida deles, o Senhor vai tratar com cada um deles, tudo ao seu tempo, mas o Senhor vai trabalhar. E eles vão cair em si, eles vão lembrar do lugar que eles deixaram, o lugar que era seguro para eles e que agora eles estão em um lugar que não oferece segurança nenhuma. E eles vão passar a lembrar de você que ficou em casa, eles vão olhar para trás e vai ver que deixou uma esposa maravilhosa, com filhos maravilhosos. Já pensou se ele olha lá para trás e ele vê uma mulher acabada, um homem acabado, uma pessoa que está totalmente depressivo? Ele não vai nem querer fazer questão de voltar. Mas quando ele olha para trás, que ele vê pessoas estruturadas, pessoas que suportaram, pessoas que seguiram firmes, mesmo com a ausência deles, eles vão lembrar. Poxa, eles vão lembrar do que eles deixaram, eles vão ver o que eles deixaram para trás. E vai ser aí que Deus vai colocar o mesmo caminho que por onde eles saíram, será o mesmo caminho que eles irão retornar. Gente, aprendam a deixar aí. Não fiquem especulando as redes sociais, não fiquem buscando notícias, né? Não fiquem buscando saber como seus cônjuges estão, com quem eles estão vivendo. E isso só vai ser difícil para você. Só você
vai ficar transtornado, você vai ficar machucado. Então é hora de soltar, é hora de deixar, é hora de você cuidar de você, é hora de você agora olhar para você, para os que ficaram, cuidar dos seus filhos. Porque o que tem mães, o que tem de pais que ficaram, que estão abandonando seus filhos, não estão conseguindo mais dar amor aos seus filhos, gente, não é brincadeira, não é desse mundo. Muitas pessoas que estão aí colocando os seus esposos como se fossem os deuses das suas vidas. Gente, façam da forma correta. Permitam que os seus esposos, ao olhar para vocês, vejam pessoas maduras, mulheres e homens sinceros, né? Homens e mulheres de Deus, que ficaram firmes na batalha, que suportaram, que superaram. Não permitam que os seus cônjuges vejam mulheres fracassadas, homens fracassados. Então, chegou a hora de você tomar essa atitude. Você não pode, mas o Deus da sua vida pode. Você não consegue restaurar o seu casamento, mas o teu Deus, ele vai fazer o seu esposo voltar pelo mesmo caminho por onde um dia ele saiu. Então, gente, é hora de confiar. Chegou o momento de você acreditar. Chegou o momento de você entender que o maior interessado na restauração do seu casamento é Deus. Porque é princípio, é primordial, né? Se você for observar, você vai ver que Deus, do princípio, ele já trabalhou na família, na união do casal. Então, por que Deus iria, né, não iria ter o interesse de restaurar o seu casamento? O que Deus quer nessa manhã, o que Deus quer de você hoje, é que você confie nele. É isso que Deus quer. Deus quer que você confie nele, Deus quer que você acredite que ele pode mudar a história, que ele pode restaurar o seu casamento. Mas só que primeiro Deus quer cuidar de você. Deus quer ver a tua restauração pessoal. Para que quando o seu cônjuge vier, que com certeza ele não vai vir nas melhores condições, porque muitos vêm em vários tipos de condições, mas nós não sabemos de que forma eles vão vir. Você esteja preparado para receber, assim como o pai do filho pródigo estava preparado e recebeu o seu filho. Então, que essa mensagem ela sirva de consolo ao seu coração, que essa mensagem ela sirva de exemplo, né? A mensagem aí do pai do filho pródigo, ela sirva de exemplo para você, e que você também tome Cristo Jesus como o primeiro na sua vida, né? Que ele venha estar em primeiro lugar. Enquanto o seu esposo não volta, enquanto o seu relacionamento não é restaurado, você vai buscando o Senhor, você vai adorando pelo que ele é. Amém? Então, fiquem todos com Deus, que o Senhor vos abençoe a todos, que o Senhor vos dê sabedoria para que vocês possam terem o discernimento, né, de fazerem o que é certo, né, de buscar em Deus a sua vitória, a restauração do seu casamento e esperar no Senhor o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Olá, irmãos.